Pai, obrigada por esta noite, Senhor. Obrigada por cada revelação que será o nosso maná, Pai, esta noite. Obrigada, Senhor, pelo caminho que o Senhor tem preparado esta noite para nós. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Quantas declarações nós não fizemos aqui através dessas músicas. Quantas declarações nós não fizemos aqui, que por essas declarações já bastava a noite, queridas. Porque nós declaramos tanto amor para o Senhor através desse louvor. Nós recebemos tanto através desse louvor. Então vamos preparar um caminho para que o Espírito Santo se mova. Vamos preparar um caminho para que isso seja mais fácil para Ele. Para que a noite seja mais fácil, para que você receba mais fácil. Deus não quer dificuldade para ninguém. Ele não prepara dificuldade para ninguém. Ele prepara coisas fáceis. Fáceis. João, pode continuar um pouquinho. Gente, não perde esse mover. Não perde isso que está acontecendo esta noite. Eu tenho plena convicção de que curas têm acontecido esta noite. Curas de alma, de alma. Você pode orar em outras línguas se você recebeu já o batismo. Você pode orar em outras línguas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. A tempestade, declara isso. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Declare seu nome. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti.
algumas coisas na sua vida que o Senhor ainda precisa, que coisas ainda precisam acontecer, destravar mesmo, sabe? Cadeias sendo quebradas. Hoje é a noite. Creia nisso. Se é isso que você veio se agarrar a uma palavra, essa palavra você vai receber. Se você chegou aqui para se agarrar a algo você vai receber. É impossível. Onde o Espírito Santo está, onde há um testemunho interior no seu coração, no seu interior. Quando esse testemunho interior, ele é sobrenatural. O sobrenatural do Senhor não é só visões, não é só profetizar. O sobrenatural é o testemunho que está dentro de você. É esse testemunho que está em você. É esse testemunho que diz para onde você ir, o que você fazer. Ele é sobrenatural. Não espere visões, não espere profecias. Espere o seu testemunho. Oh, como é maravilhoso o Espírito Santo. É Ele que guia de toda a verdade, queridos. É Ele que não te deixa ir para lugares errados. Sabe essas orações que você tem feito? Você precisa ouvir o testemunho que tem dentro. Você tem um Espírito Santo. É Ele. Não é profecias, não é visões. Eles acontecem, são bem-vindos, são maravilhosos. Mas você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você tem um testemunho que não te deixa desamparado em momento nenhum. Ele te traz refrigério. Ele te traz descanso. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Se você tem grandes expectativas por esta noite, eu tenho, viu? Eu tenho. O fogo caindo do céu, literalmente. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Eu creio no Senhor que está aqui nesse lugar. Eu creio no Espírito Santo, que nesses últimos tempos vocês vão verem, vão participarem de coisas nunca vistas. Obrigada, Senhor. Vamos descansar um pouquinho. E vamos preparar um caminho, porque eu vou lhe dizer uma coisa. O final das coisas é melhor do que o começo. Aleluia. Amém? Então, a gente vai conversar algumas coisinhas. O louvor pode ir, mas daqui a pouco eu volto, porque eu vou preparar. A gente vai para a segunda ministração, né, que vai ser Poder de Deus. E aí, olha, eu estava lendo o livro de Atos. E eu me impactei com uma história que está lá em Atos. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido, já leram, já meditaram. Mas a gente vai rever isso, porque o Senhor tratou muito comigo nessa passagem. Está lá em Atos 10. Vamos para lá? Estou me perdendo até. Eita, Senhor. Atos 10. Atos 10 conta a história de Cornélio. E eu, em algumas passagens disso aí, isso me impactou muito. Eu acredito e creio que Cornélio foi um homem que impactou muito Deus. Ele era um centurião romano, um gentil, não conhecia Jesus. E Roma, nessa época, tinha muitos deuses, eles acreditavam em muitos deuses. Esse centurião romano, quando se falava em centurião, era aquele soldado que tinha um poder máximo e tinha 100 homens que ele comandava.
Então, ele era um centurião muito renomado. E aí a gente vai ler só algumas passagens, eu não vou ler todo, mas o Atos 10 diz o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a serviço e, havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Então, a gente vê aqui que Cornélio, ele teve uma visão de um anjo. E aí, nessa visão, o anjo diz que as orações dele subiu a Deus. E aí ele pede para que ele vá, o anjo pede para que ele vá lá em Jope, onde Pedro estava, que era uma cidade próxima à cidade, né, dele. E aí ele mandou os soldados irem atrás de ele. Ele deu todas as coordenadas, disse a casa, disse com quem era, o anjo disse tudo. E os soldados chegaram lá. Quando os soldados chegaram lá, a história é mais ou menos assim, depois você lê. Mas Pedro também teve uma visão. Só que a visão de Pedro ele teve uma visão de alguns animais, de um lençol, né, de 4 pontas, e esse lençol tinha os animais, e esses animais para eles eram impuros. E aí, quando ele teve essa visão, ele também, depois, mais para frente, ele teve a revelação disso. Nessa visão de Pedro, Deus estava revelando para ele que aqueles animais que ele achava que era impuro, não era impuro para Deus. Deus purificava aqueles animais. Na verdade, o que ele estava querendo dizer era que aqueles animais, nessa passagem, era que o Senhor não fazia acepção de pessoas. Olha só, Cornélio teve uma visão de que precisava chamar Pedro para a casa dele. E Pedro teve uma visão. Por que Pedro precisava ter essa visão? Porque nessa época, os romanos, eles eram contra os judeus. E Pedro, quando aqueles soldados chegaram lá para falar com ele pensou: um centurião está me chamando? Meu Deus, eu vou para lá, para aquele lugar, um lugar que eles nos perseguem. Olha só. Mas aí ele tem a revelação de um anjo, nessa visão, de que Deus diz: olha, eu não faço acepção de pessoas. Então, a salvação, ele queria dizer, era para todo mundo. Era para os judeus, era para os samaritanos, era para os romanos. Para todo mundo. E aí, Pedro vai, depois dessa visão, Pedro vai com os soldados. Mas eu não quero me deter a isso, depois você vai ver toda a história. Né, tem, no capítulo 23, Pedro vai com eles, mas eu quero que você vá lá para o 33, 10, 33. Quando Pedro chega, olha o que Cornélio diz: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando Cornélio se depara com Pedro, ele diz: você fez bem em vir. E eu também quero que você vá para o 44. Cornélio tem preparado a casa dele com toda a sua família para ouvir Pedro. Para ouvir o que Deus tinha
a dizer através de Pedro. Agora você pensa direito comigo. Ele era um romano, lá tinha vários deuses, e ele, vamos dizer, simpatizava com o Deus dos judeus. Ele ouvia o Deus dos judeus. E ele orava para esse Deus. Mas ele não tinha muito conhecimento. Só que Deus pediu para que Pedro fosse lá falar de Jesus para ele. E aí, olha só. Olha que coisa maravilhosa acontece. No 44 diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da incircuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandeceram a Deus. Queridos, o centurião Cornélio, ele era um gentil. Ele tinha ouvido falar do Deus dos judeus. E ele passou a acreditar nesse Deus. Um centurião que comandava um exército que fazia atrocidades com os judeus. Só que Deus tinha um plano. Ele o viu. Aqui no começo diz assim: o anjo diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então eu fiquei refletindo sobre Cornélio. E eu levei isso para mim, algumas coisas com relação a isso. Eu fiquei admirado com a qualidade de Cornélio, por ser um gentil. Ele não era crente. Ele não tinha conhecimento nenhum da palavra. Mas ele tinha um desejo de conhecer. E Pedro foi para lá para apresentar isso. Então, olha só. Uma das qualidades que eu coloquei de Cornélio, ele buscava a Deus continuamente. E a gente vê isso lá. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E ele não era crente. Ele não tinha conhecimento da palavra, ele não tinha conhecimento de nada. De um Deus. E às vezes a gente se leva para nós isso. Eu estou orando continuamente. As minhas orações estão chegando, assim como a de Cornélio, as minhas orações estão chegando a Deus. E tem uma outra qualidade também. Ele era temente a Deus. Ele era reverente a Deus. Diz aqui também, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então ele instruía, ele era um homem que tinha uma instrução muito bem, ele instruía a casa dele, os filhos, a esposa, sem ter muito conhecimento. Ele orava continuamente, era temente a Deus, era reverente a Deus. E reverente, a palavra reverente, ela significa um profundo amor, respeito e temor a Deus, que envolve honrá-lo, expressa gratidão, obedecer aos seus mandamentos e reconhecer a sua grandeza e santidade. Cornélio fazia isso. E um terceiro ponto que eu coloquei, ele era piedoso. Aqui também diz, piedoso e temente a Deus. Quando eu falo de piedade, ele era generoso. Ele era um homem generoso, que as esmolas ao povo, e fazia muitas esmolas ao povo. Ele era generoso, ele dava, ele sabia, ele tinha a instrução nele de que dar é melhor do que receber. Então ele era generoso, ele dava esmolas. Ele dava às pessoas. Um centurião romano, que a gente tem a ideia de que são homens que fazem maldades mesmo.
naquela época com os judeus. Mas ele tinha uma generosidade dentro dele. E olha só, no quarto ponto eu coloquei, ele era intencional. Ele era intencional, sabe por quê? Porque quando Pedro foi na casa dele, ele preparou todo o ambiente. Ele preparou, ele chamou a família, não tem dizendo os filhos, ele chamou a família. Eu acredito e eu creio que ele chamou muita gente para Pedro falar. Ele viu aquilo como uma oportunidade de falar. Ele chamou, ele reuniu, e eu acredito que até os soldados dele, ele colocou para ouvir também. Porque ele foi intencional. Ele disse, eu não vou perder essa oportunidade. Ele vem para cá, ou falar, eu quero ouvir, eu tenho um desejo de ouvir, eu quero aprender, eu quero saber quem é esse Deus. Eu quero saber quem é Ele. E às vezes eu fiquei me pensando, quanto tempo faz, ou que você faz, que você também foi intencional com o Senhor? De você reunir pessoas na sua casa, que não receberam a palavra, pessoas que não são crentes. Eu vou chamar um gama de colegas meus, de amigos, do trabalho, vou tomar um café. Seja intencional. É isso que o Senhor trabalhou comigo, Damares, seja intencional. Gente, a gente não pode mais perder tempo, não. A gente precisa preparar um caminho para a vinda do Senhor. E a gente precisa de estratégias. A gente precisa montar isso. A gente precisa armar essas arapucas santas mesmo. Para colocar pessoas na nossa frente. E a gente mostrar e a gente dizer quem é o nosso Deus. Foi assim com Cornélio. Ele foi intencional. Ele reuniu um mundo de pessoas na casa dele, a família, para ouvir. E algo grandioso, maravilhoso aconteceu. O Espírito Santo desceu. O dom do Espírito, e eles começaram a falar em outras línguas. Eu vou lhe dizer uma coisa, nesse momento aí, não tem dizendo não, mas eu fiquei imaginando essa história e fiquei dizendo assim para mim, meu Deus, eu acho que depois disso eles devem ter celebrado demais. Porque é impossível a gente receber. Eu não sei se você lembra do dia em que você aceitou o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo começou a habitar dentro de você. Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que cai. Mas algo acontece. Porque o Espírito Santo é grande demais. O que nós carregamos é grande demais. E a gente precisa entender e ter essa consciência. A gente não precisa depender de pessoas que orem por nós. É bom, é bíblico, sim. Mas você e o Espírito Santo junto. Pode muito. Então Cornélio foi um homem que eu acredito. O Senhor, ele ficou impactado com a vida desse homem. Porque nunca mais Roma foi a mesma. Foi o primeiro cristão que se converteu em Roma, foi Cornélio e toda a sua família. E através dela, os frutos estão aí. E a gente precisa ser como Cornélio. Nós precisamos ter a consciência de que a gente precisa levar as pessoas para a salvação, queridos. Muitas vezes a gente fica vendo a coisa muito fria, muito, sabe, vir à igreja, ouvir a palavra, ir para casa, não é o suficiente, é bom, é maravilhoso, mas precisa de algo mais. A gente precisa fazer algo mais. Porque a gente está trabalhando com a eternidade das pessoas. A eternidade da nossa família, de pessoas que ainda não receberam a palavra. De pessoas que vão para o inferno. Que se morrer hoje vão para o inferno. Isso é uma realidade. Nós podemos mudar isso para as pessoas que estão ao nosso lado. Podemos. A gente precisa ser intencional com as coisas de Deus.
Não dá mais para fechar os olhos, não dá para fazer mais de conta, não. O tempo ruge. É uma aceleração, a gente precisa. E Deus precisa, Ele conta conosco, Ele conta com a gente. Eu fiquei impactado com isso, eu fiquei dizendo, Pai, eu estou no Teu padrão, Senhor. Eu estou no Teu padrão, porque Deus Ele tem um padrão. Deus tem um padrão. Se a gente for analisar, lá em, eu acho que é 1 Timóteo, 1 Timóteo, eu acho que 4, não sei se é 12 ou 13, ele diz que Deus, que nós, ele diz assim, torna-te um padrão da palavra. Mas lá em 2 Timóteo, 1:13, ele diz, primeiro ele diz, torna-te, e depois ele diz, deixa eu ver se eu anotei aqui, mantenha o padrão. Então, tornar o padrão de Deus é você que torna, não é Deus. E depois você tem que manter o padrão. E eu botei alguns pontos aqui. Quais são os padrões de Deus? O padrão de Deus é a santidade, é o amor e a verdade. A santidade, uma vida sem pecado, mas uma vida justa, uma vida com justiça. O amor, praticar o amor, perdoando os outros. Queridos, como é difícil perdoar, não é? Como é difícil perdoar. Alguém que olhou para você de cara feia, alguém que fez alguma coisa com você, alguém que não te agradou, alguém que puxou o seu tapete, alguém que fez coisas com você que não lhe agradou. Como é difícil perdoar. Mas esse é o padrão de Deus. Perdoar os outros. Amar e perdoar os outros. Viver uma vida de santidade. Em terceiro, a verdade. Ter um comportamento íntegro. E piedoso com todo mundo. Eu tenho poucos minutos. Eu queria que o louvor viesse. A gente só vai cantar mais um pouquinho, você vai ficar de pé. A gente vai preparar um caminho, queridos. Porque a gente tem uma segunda ministração ainda. E Deus, Ele não fez nem a metade. Eu recebi muito com o louvor. Recebi demais. Eu recebi aquilo que eu queria. O refrigério que eu queria. Mas Deus tem sempre mais para nós. Ele tem sempre mais para nós. O Espírito Santo, Ele nos guia. Eu amo dizer isso, que o Espírito Santo nos guia. Amo dizer. Porque guiar a gente guia os nossos filhos, a gente guia, a gente ensina, a gente está junto. É assim que o Espírito Santo faz. Ele nos guia, Ele nos ensina. João, tu pode ir cantando aí. E você vai recebendo, queridos. Você vai recebendo aquilo que você veio buscar hoje à noite. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca vou para um culto, eu nunca vou ouvir uma palavra de alguém para eu não sair com uma palavra. Eu saio. Eu saio porque é Deus falando. Não é pessoas que estão aqui falando, é o Senhor falando com você. É você se agarrar a uma palavra. Eita, essa é para mim, oh coisa maravilhosa, Senhor. Meu Deus, isso é muito grande, gente. O fogo não me queima, as águas não vou afundar. Canta mais um pouco. Pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo,
não estou sozinho. Tu estás comigo. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Pai, obrigada por esta noite, Senhor. Espírito Santo, nós preparamos um caminho, nós pavimentamos um caminho. Sabemos que tem muito mais esta noite para Ti, Espírito Santo, para nós. Nós nos reverenciamos ao Senhor, nós tememos, nós Te amamos, Espírito Santo, e nós queremos Te ouvir. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, pelas Tuas instruções esta noite. Não devemos temer, queridos, não devemos temer. Coloca o Satanás no lugar dele, debaixo dos seus pés. Se houver uma tentação de palavras chegar ao seu ouvido, contrário daquilo que o Senhor falou, não importa quantos anos ainda não tenha acontecido aquilo que deveria acontecer na sua vida, mas Abraão esperou muito tempo, Sara esperou muito tempo, mas aconteceu. Aconteceu. Eu sei que eu estou dizendo isso para algumas pessoas. Olha, vai acontecer. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Sara, demorou, mas vai acontecer. Vai acontecer. Não tenha medo, não sinta inseguro. Se o Satanás vier com palavras diferentes daquilo que você ouviu, coloca ele no lugar. Maior é o que está dentro de você. Tenha essa consciência.